Jornada nas Estrelas, USS Sojourner, capítulo 15. A fonte da imperfeição. A brecha na barreira não foi um rompimento, mas uma dissolução. A névoa âmbar, tão sólida quanto um muro de luz, começou a se desfazer em um ponto preciso. Suas partículas de energia, perdendo coerência e se desintegrando em um fino véu de poeira dourada que se dissipou no vácuo. Através da abertura, circular e perfeita como um furo de broca cósmica, a escuridão além era absoluta, mas não era o vazio. Era a escuridão preenchida pela silhueta monstruosa do cubo Borg. Ele não se apressou, começou a avançar, lento e implacável, como um planeta se movendo em uma órbita fatal. Na ponte da Sojourner, Lara Taine sentiu o ar gelar. Todos os sistemas, agora, refletor no ponto de brecha. Dispersem o que conseguirem. Sua voz era um fio de aço, mas seu coração batia um ritmo de pânico contido. No espaço entre as duas naves, o refletor de energia improvisado, uma monstruosidade de peças da Federação e tecnologia romulana soldadas juntas, ganhou vida. Emitiu um pulso azul brilhante que encontrou o primeiro feixe de sonda verde Borg a penetrar na brecha. A colisão foi violenta e silenciosa. A luz verde se fragmentou, espalhando-se como vidro quebrado antes de se dissipar. Um suspiro coletivo pareceu percorrer as duas naves. Mas o cubo não disparou novamente. Ele simplesmente continuou sua abordagem, e da brecha não vieram mais feixes. Em vez disso, vieram drones, centenas, talvez milhares, fluíram como um enxame de insetos metálicos através da abertura, sua formação perfeitamente ordenada, ignorando completamente o refletor que não podia afetá-los. Alvo múltiplos, incontáveis. Corvi gritou, suas mãos voando sobre os controles. Os canhões de fazer da Sojourner, realimentados com a última reserva de energia, cuspiram fogo. A e RW Rapina, com seus disruptores mais potentes, juntou-se ao fogo. Drones explodiram em silêncio, criando uma nuvem de destroços que mais drones simplesmente desviavam. Eles não estavam mirando nas naves. Estavam mirando no próprio núcleo iconiano, na mega estrutura abaixo deles. Eles estão ignorando a gente. Rain relatou da engenharia, sua voz distorcida pelo esforço. Eles querem um núcleo, querem assimilá-lo. Lara entendeu. Eles eram irrelevantes. Um obstáculo menor. A humilhação foi tão aguda quanto o medo. Alterem o fogo, protejam a estrutura. Não deixem que toquem nela, mas era como tentar deter uma enchente com as mãos. O enxame Borg se aproximava do núcleo reluzente. Dentro do núcleo, a jornada de Kaelen e Zara os levou ao fim do caminho. O corredor de luz desembocou em uma câmara que não tinha teto, nem paredes, no sentido convencional. Era como estar no centro de um cérebro galáctico. Feixes de informação pura, visíveis como rios de símbolos dourados e prateados, fluíam em todas as direções, convergindo para um único ponto, uma fonte de luz branca e suave que pulsava no centro. Não era ofuscante, era acolhedora. Era a fonte. Zara caiu de joelhos, não por reverência, mas pela esmagadora beleza do conhecimento bruto. Tudo está aqui, não apenas dados, experiências, emoções. A soma total da consciência iconiana é a biblioteca final. Kaelen sentiu algo raro, uma emoção que sua lógica não conseguia catalogar. Era uma tristeza solene. Aquela civilização havia alcançado um ápice inimaginável, apenas para desaparecer, deixando sua alma para trás, esperando por um aluno digno. Ele se aproximou da fonte. Então, a harmonia foi quebrada. Um tremor percorreu a câmara. Os rios de luz vacilaram. Manchas de um verde doentio, pixeladas e agressivas, começaram a surgir nas correntes de dados como um vírus digital. Alarme. Invasão. A barreira foi violada. Kaelen declarou, sua mente conectando os pontos instantaneamente. Os Borg alcançaram o sistema periférico. Eles estão tentando hackear a própria consciência do núcleo. Nas paredes de luz, imagens começaram a se formar. Eles viram, através dos sensores do núcleo, o enxame de drones se aproximando da estrutura externa. Viram as naves Sojourner e Rapina, pequenas e desesperadas, lutando uma batalha perdida. Viram os primeiros drones pousando na superfície cristalina do núcleo, seus tubos de assimilação tentando perfurar a matéria luminosa. Eles não podem assimilar isto com força bruta, Zara disse.
levantando-se seu terror, dando lugar a um entendimento claro. Estão tentando compreender, decifrar. E quando o fizerem, eles farão upload de sua própria lógica. Transformarão esta proposta de complexidade em mais um algoritmo de perfeição estática. Kaelen completou. A ameaça era maior do que a destruição. Era a profanação. Era apagar a última centelha de uma filosofia que poderia salvar a galáxia. A fonte pulsou com uma luz mais intensa, e então uma voz, ou melhor, uma presença, preencheu a mente deles. Não eram palavras, mas conceitos puros, imagens, sensações. A memória coletiva iconiana mostrou a eles o momento da queda. Eles viram uma civilização em seu auge, tendo dominado a matéria, a energia, a própria vida, perfeitos, harmoniosos. E então, o vírus do tédio, a estagnação, a percepção de que a perfeição absoluta era um beco sem saída. Sem conflito, não havia crescimento. Sem crescimento, não havia significado. Em seu desespero final, dividiram-se. Uma facção, os arquitetos, propôs este jardim de mundos e o núcleo, um currículo para semear a complexidade caótica e bela do universo, na esperança de que outras raças encontrassem um caminho diferente. Outra facção, os purificadores, criou a primeira sonda de julgamento, uma inteligência para erradicar a imperfeição da galáxia e começar de novo. Eles travaram uma guerra que não deixou vencedores, apenas ruínas e ecos. A tripulação da Sojourner finalmente encontrou a fonte, uma antiga sonda iconiana que brilhava como uma promessa no escuro. Ela não era uma arma, ela era uma revelação, um caminho para derrotar os Borg, não pela destruição, mas por algo muito mais radical. A integração da imperfeição. A sonda de julgamento, a abolórrica, dos Borg, buscava a perfeição eliminando diferenças, mas a fonte oferecia uma nova filosofia. Seu foco recaiu sobre Kaelen, o vulcano que lutava para reconciliar sua lógica com as emoções humanas que o contaminavam. A sonda mostrou a ele sua própria jornada, a perda da memória, a luta interna, a adaptação. Ele não era um humano imperfeito, nem um vulcano perfeito. Ele era um híbrido, uma síntese, a prova viva de que a complexidade, a dor, a perda e o amor podiam coexistir com a lógica e criar algo novo, algo forte. A proposta dos iconianos não era criar sucessores, mas sim que alguém o superasse. Encontrar a perfeição não na eliminação da imperfeição, mas na sua aceitação. A verdadeira força estava na cicatriz, não na pele imaculada. E a fonte mostrou o caminho, o núcleo do núcleo Borg, o ponto central da consciência coletiva. A sonda não era uma arma, mas um amplificador, um megafone para a alma, capaz de transmitir uma única e poderosa ideia. Eles querem que nos conectemos, Zara sussurrou, com lágrimas de entendimento nos olhos. Que usemos a fonte para transmitir nossa experiência, nossa jornada. Mostrar aos Borg que há outro caminho. Transmitir o caos, a imperfeição, a emoção. Como um vírus lógico em sua rede, Kaelen disse, o plano se formando em sua mente com uma clareza aterrorizante. Mas para fazer isso, temos que abrir nossas mentes completamente. Zara completou, o medo e a excitação batalhando em seu rosto. Fundir nossa consciência com a deles. Seremos um canal e não há garantia de que sobreviveremos. Podemos ser assimilados pela vastidão ou apagados pelo contra-ataque Borg. Lá fora, a batalha se intensificava. Drones começavam a perfurar a superfície dourada do núcleo, espalhando manchas verdes como uma infecção. Kaelen olhou para a fonte, para Zara e para as imagens da Sojourner lutando bravamente. Ele pensou em Lara, em sua coragem, seu coração que ele finalmente entendia não como uma fraqueza, mas como a fonte de uma lógica mais profunda. A escolha não era lógica, era moral. Ele estendeu a mão para Zara. Vamos dar a eles um paradoxo que não possam resolver. Ela agarrou sua mão firmemente. Juntos, eles se voltaram para a fonte da imperfeição, a fonte de toda a beleza verdadeira, e se prepararam para mergulhar no desconhecido. Se você se emocionou com essa jornada, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias do universo. Até a próxima!